programa é ao vivo e a cores, e sempre tem esses pormenores. E ainda mais que o profeta da madrugada, o pastor Divino Marcos, engrossou a voz. Senhora, engrossei a voz. Com a voz sem ser engrossada. Esse homem aqui já não é fácil. Agora imagine quando a voz engrossa. Imagine o que não vai acontecer amanhã, sexta-feira, com os capirotos. Sabe aquele problema crônico da senhora? Hein, senhora? Sabe aquele problema antigo que está fazendo aniversário aí com você, ô Cida? Sabe aquele demônio, aquele espírito que se intitula ser o dono da sua vida? Sabe aquele espírito que se diz, ou que diz, ela é minha? Eu, Thelma, ela é minha, o casamento dela é meu, o marido dela é meu, o filho dela é meu. Eu ganhei ele desde que ele veio ao mundo, desde que ele nasceu. É meu, não vou deixar. Não vou abrir mão dele com facilidade. Sabe esse tipo de demônio? Ou esse tipo de problema insolúvel que você está vivendo, vivenciando, ou que você tem vivido, ou está vivendo? É contra ele que nós estamos nos consagrando, subindo as montanhas mais altas de São Paulo. É contra eles, para quebrar as maldições mandadas, as maldições hereditárias, as maldições faladas, proferidas, a que veio dos ancestrais, a que veio dos bisavós, dos tataravós, dos avós, dos pais. Sabe aquela vidinha, Gisele, dona Selma? Sabe aquela vida amarrada? Sabe aquela vida emperrada? Sabe aquele corpo doente o tempo todo? Que quando acaba uma enfermidade começa outra. E às vezes é 2, 3, 4 tipos de enfermidade no mesmo corpo, que até os médicos ficam pasmo, ficam sem saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Sabe aquele problema que já fazem anos que você tem e vem vivendo ele? Nós vamos quebrar essa maldição. Agora, é necessário, Elaine, que você creia. É necessário, Cida, o Arnaldo, que você creia. É necessário que você, Gisele, que você, que a senhora, dona Selma, que você, Genésio, é necessário que a senhora, dona Isa, creia. O que Deus procura? Presta atenção aqui, pega o espírito. O que Deus busca? O que Deus busca? O que Deus está buscando? Deus está buscando a gravidade do seu problema? Deus está esperando o seu problema se agravar para ele se manifestar em seu favor? Hein, Vilma? Deus está buscando a gravidade do seu problema? Será que é isso que atrai? Será que é isso que atrai Deus para a vida da pessoa? Lógico que não. Não é o tamanho do seu problema, ou os anos que o teu problema, ou que o problema está com você, que atrai Deus. Só para você ter uma ideia, presta atenção, Vilma. Pega o espírito aí, minha filha. Dona Selma, pega o espírito aí. Quando eu falo pegar o espírito, Elaine, Genésio, entenda o que eu estou falando, compreenda, vê se cai a ficha. Antes mesmo de começar o programa, eu faço uma oração a Deus para Ele abrir seu entendimento. Porque o nosso culto tem que ser racional. As nossas reuniões, ainda que seja alguns minutos através da internet, tem que ser uma coisa inteligente, que você tira proveito. Por exemplo, você deixou o almoço lá para ser feito, você deixou lá as panelas na cozinha, de repente desligou as trempes lá do fogão. Você deixou o que você estava fazendo, a senhora, e vem todos os dias, porque a senhora já sabe que o pastor divino vai falar.
Você já sabe que o Espírito Santo vai usar a boca do pastor divino para falar alguma coisa que vai te beneficiar. E tem que ser assim mesmo, você tem que ser sábia, racional. Eu não posso ficar na frente de uma televisão, ou de um vídeo, ou de um Instagram, de um Facebook, ou de um YouTube, ou de qualquer veículo de comunicação, para não agregar nada, para não acrescentar nada, para não me trazer nenhum proveito. Só se eu fosse se tivesse falta de inteligência. Não, todo culto nosso tem que ser benéfico, tem que ser racional. O que Deus busca para poder se manifestar na vida de vocês todos, os que estão me vendo e me assistindo, e os que irão me ver e me assistir posteriormente. Às vezes não tem tantas pessoas ao vivo, mas depois, como as lives ficam salvas, a gente vê muitas pessoas, 100 e poucas pessoas, 80, que visualizaram e que nos viram, e que nos assistiram, e outras tantas. Quando trouxeram o paralítico, presta atenção, Jesus estava dentro de uma casa, fazendo como o pastor divino está fazendo, anunciando a palavra. Mas a casa estava lotada, estava cheia. Não tinha como entrar naquela casa. Estava tomada de pessoas. Mas aquele rapaz paralítico, ele queria se livrar daquela paralisia. E ele buscou dentre as pessoas 4 homens, ô Gisele, que se compadeceu dele. E ele pediu para que o introduzisse por sobre o telhado. E introduziram ele por sobre o telhado. Colocaram ele por sobre o telhado. Jesus estava pregando e com a atenção toda voltada para as pessoas. E buscando também a atenção das pessoas para ele. Porque o pregador, ele quer a atenção de quem está ali ouvindo. Ele quer você olhando nos seus olhos. Olha nos meus olhos, por exemplo. Verifique as minhas palavras. Prova o meu espírito. Então Jesus estava assim. Mas quando aquele homem veio por sobre o telhado, sendo introduzido por 4 cordas, 4 homens descendo aquele homem, diz a Bíblia que Jesus olhou. Jesus tirou a atenção de todo mundo que ele estava atento e olhou para aquele paralítico. E vendo-lhe a fé. Como é que se vê a fé? Ora, aquele homem paralítico, que não tem firmeza nas pernas, que é paraplégico, que é paralítico de nascença, está vindo por sobre o telhado. Se aquele camarada ali cair, ele vai se arrebentar toda. Ele vai se esborrachar. Então esse risco mostrou a fé que havia dentro daquele homem. E quando Jesus viu a fé, Jesus disse assim: filho, olha só, o sujeito nunca havia visto Jesus, nem nunca havia ouvido uma pregação de Jesus como você ouve todo dia. E até hoje você ainda não é filha. Até hoje você ainda não é filho. Porque até hoje você ainda não manifestou uma fé como ele manifestou. Jesus falou assim: filho, toma o teu leito e vai embora para casa. Ele desceu da cama, pegou a cama e foi embora. Os fariseus que estavam ali, e também os saduceus, os hipócritas e os escribas, disse assim: quem é você? Quem é você para perdoar pecados? Jesus falou assim: o que é mais simples falar? Seja curado ou perdoado os pecados? Porque toda doença é consequência do pecado. E ele se levantou e foi embora. Não foi a gravidade do problema do paralítico que fez Jesus se sentir atraído por ele, como também não vai ser a gravidade do seu problema, mas a sua fé. Quando você materializa a fé, quando você mostra a sua fé. Por exemplo, vocês que saem aí do Polvilho, a Gisele, o João, a dona Selma, e a filha da Gisele, e o irmão, enfim, sai, anda 1 hora praticamente de carro, porque eu estive aí, e levei 1 hora para estar aí partindo o pão. Você sai para vir na Santa Ceia no domingo. Jesus está vendo essa fé. Jesus está vendo essa fé, como também ele vê a fé daquele, ou ele vê a falta de fé daquele que está encostado aqui dentro da igreja.
A igreja está situada na Avenida Cangaíba 979, em frente o cartório, ao lado de uma comunidade que tem mais de 200 mil pessoas. Mas pouquíssima dessas 200 mil pessoas tem disposição para sair e chegar até a casa de Deus. E elas só vão dar 10 passos. Se muito der, 20 passos. Mas por que elas não fazem isso? Porque não há fé dentro delas. Não existe uma fé sobrenatural. Elas acham que vão entrar dentro de mais uma igreja de crente e vão cantarolar, pular, saltar, rodar e falar que está recebendo o Espírito Santo. Tem essa palhaçada não, rapaz. Quem vai rodar vai ser o capeta quando a gente queimar ele. Quando a gente ordenar espírito imundo e sujo, sai! Quando a gente ordenar que o espírito imundo saia, ele vai sair, porque uma autoridade nos foi dada para pisar na serpente, no escorpião e em todo o poder do inimigo. O Espírito Santo me revestiu. Se você tiver dúvida, eu vou te ajudar com a sua dúvida. Abre a sua Bíblia em Isaías 61. Está escrito: o Espírito do Senhor Deus, Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu, enviou-me a curar e a pôr em liberdade todos os algemados. Eu tenho o dom da libertação. Eu sou especialista em libertação. Foi o Espírito Santo que me fez, não posso fazer nada. Não precisa você ficar com inveja de mim, porque eu não sou culpado de ter sido escolhido e muito menos culpado de ter sido eleito. Eleito por Deus para resolver o problema que o presidente da República não vai resolver. O governador do estado muito menos, o prefeito muito menos, o vereador e nenhuma autoridade política vai fazer absolutamente nada por nenhum de vocês. Vai fazer sim. Agora nesse ano letivo, vai aí no bairro, vai aí na comunidade, para apertar a sua mão e para pedir o teu voto. Mas quando a porca torcer o rabo, você só vai ter mesmo a casa de Deus, com as portas abertas, 24 horas, e um homem de Deus esperando você, para lhe ajudar a sair da condição que você se encontra. Preste atenção. É o almoço da família, que subsiste por a vida eterna que está sendo servido, para todos, indistintamente. E eu separei uma palavra, olha só, versículo 25 do capítulo 6 até o 29. E achando, presta atenção, rapaz, o problema é que você fica muito desligado, você fica envolvido com outras coisas, desliga a televisão, se desconecta de tudo, fica conectado somente no que você está vendo e ouvindo agora. E achando-os no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? As pessoas que foram atrás de Jesus. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscai, não pelos sinais que viste, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Ele me selou para te dar a comida que subsiste para a vida eterna, que é a palavra, que é o espírito da palavra. Não é lorota não, rapaz. Não é teologia não. Eu não sou formado em teologia, sou formado em nada. Eu prego o evangelho há 37 anos, sou sirvo a Deus há 37 anos. É o Espírito Santo que fala. Não é a teologia que fala. Jesus respondeu e disse: a obra do meu Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Então o que Deus busca e o que Deus espera de todos nós, de todos vocês que querem ser ajudados na solução do seu problema e quer receber o que é mais precioso, Isanélia, como eu falava ontem, e até enviei para vocês o texto que muitos têm preparado e têm se preocupado, e têm se esmerado, e têm se esforçado, e têm feito das tripas o coração,
e tem ficado até sem tempo para enxergar a mulher, para enxergar o marido, para enxergar o filho, para enxergar as coisas mais preciosas que é a família, por causa de trabalho, por causa de dinheiro, para aumentar os seus ganhos, para aumentar os seus bens, para ter mais conforto material. Mas não tem nada sendo construído na eternidade para ele. A exemplo do rico, que foi para o inferno, e de Lázaro. O rico nem nome tinha. Nem nome tinha. Havia certo rico que vivia uma vida regalada, esplêndida, isso e aquilo, aquilo outro. E havia o Lázaro que desejava comer das migalhas. Morreu os dois. Qual é o dia da sua morte? Será que você tem alguma coisa preparada ali em cima? Será que aquilo que Jesus diz lá em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou para preparar o lugar, será que ele está preparando o lugar para você? Porque eu quero dizer para você que ele prepara o lugar para os fiéis, para aqueles que tudo que chega nas suas mãos, eles devolvem o dízimo na conta da igreja. Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Não é em outra conta não, de nenhuma outra igreja. É nessa onde você está sendo alimentado, cuidado, tratado. Brasil, Itaú e Banco do Bradesco. Aqueles que enviam a sua oferta, seu dízimo, e aplica a sua vida para ajudar o seu próximo. Esses pode estar seguro que ao partir dessa terra tem uma morada para você. Eu não vejo a hora de chegar naquilo que está sendo preparado para mim, porque há 37 anos estou servindo e eu não tenho dúvida que há uma casa maravilhosa, um palácio. A gente volta numa próxima oportunidade, talvez o Pastor Divino com uma voz melhor, que a minha voz agora está um pouco rouca, mas acho que deu para você compreender e entender. E amanhã vamos quebrar o pau com o diabo. E se acabar a voz, ela volta de novo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para mim sempre é um prazer estar comunicando a fé e ter vocês aí do outro lado participando conosco. É uma honra fazer os filhos da nossa fé, porque como é o pastor, é as ovelhas, ele não se abala nunca, e nem se curva, nem se inclina, nem se prostra, e nem se deixa levar por nada à sua volta. As dificuldades para ele é oportunidade. Quando surgiu o gigante Golias, era a oportunidade de Davi se tornar renomado. Quando surgiu a fornalha, era a oportunidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego se tornar renomado. Quando surgiu a cova dos leões, era a oportunidade de Daniel se sobressair diante dos demais. Não se preocupe com nada. Deus está no controle de tudo. Boa tarde. Deus abençoe. Até o próximo encontro.